Deus não sentir que tua alma se abrir, tudo deixando faltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e tudo deixares notar. Sucesso. Esse é sucesso de 2 séculos passados, irmão. Graças a Deus. Vem aqui. Graças a Deus. Agora é para fechar com chave de ouro. Eita glória! Agora sim. Meu Deus do céu. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa mulher é uma intercessora, uma profeta, psicóloga. Vou dizer aqui que uma dessa eu casava. Obrigado, Senhor, pela vida da Karine. Obrigado pelo teu favor. Obrigado pela autoridade que o Senhor tem dado a ela para poder ministrar na tua casa, trazer-nos a santidade, a direção do Senhor. Glorifique o teu nome em nossas vidas. Estamos abertos para ouvir a tua voz. Pais queridos, pode sentar, por favor. Glória a Deus. Querida, é um prazer poder estar falando sobre esse tema. O seminário de intercessão foi uma crescente. Nós falamos sobre vida devocional com o pastor Alon, falamos sobre intercessão com o profeta Alexandre, e agora nós vamos estar falando sobre batalha espiritual. Então, são coisas que estão totalmente ligadas uma na outra, mas de fato é crescente. Nós não podemos entrar na nossa vida como intercessores se a nossa vida devocional não flui. E nós também não podemos pensar em batalha espiritual se a gente nem consegue interceder pelas pessoas, só sabe pensar em si mesmo. Então, vai ser algo bem interessante. Queridos, e o nosso desejo profundo não é trazer para vocês algo novo, mas é trazer algo que Deus tem despertado à igreja há muito tempo, e algo que Deus tem trazido muito forte à tona, e vai ser algo que nós temos vivido aqui nesta casa. Então, querido, aquilo que fizer sentido para você, que você tome para você, que você leve para você, para sua igreja, e aquilo que não fizer sentido, que a gente possa estar conversando para que a gente possa se explicar melhor, ou até então que você delete. Mas o nosso intuito é crescermos juntos no Senhor. E, queridos, batalha espiritual é um tema muito, muito, muito interessante, mas é um tema também que você vai encontrar exageros, você vai encontrar pessoas que acreditam, pessoas que não acreditam, teóricos que afirmam e argumentam coisas, outros argumentam outras coisas, os dois usando a Bíblia para fazer isso. Então, querido, fica muito a critério de você, para que lado você vai pender. Nesta casa, nós cremos nisso que eu vou estar falando, na forma que nós vamos estar falando, de uma forma muito simples, de uma forma muito básica. Nós não somos doutores em batalha espiritual, mas nós queremos trazer o arroz com feijão mesmo, uma introdução sobre o tema, para que a gente inicie, para que a gente comece a pensar sobre isso. E quando fala sobre batalha espiritual, eu gosto do tema batalha, porque se você for pensar só no tema batalha, já exemplifica muita coisa. Se você for parar e pensar quais são qual o conteúdo que se tem em batalha, nós já teríamos muito conteúdo, nós já teríamos muitas coisas para discutir. Se nós formos falar agora, o que vem na sua mente batalha? Eu queria que vocês participassem. O que vem quando você pensa batalha? O que vem na sua mente? Uma palavra. Luta. Perfeito. Guerra. Confronto, perfeito. Que mais? Gente, pensa em batalha. Adversários, perfeito.
armas, ótimo, armadura. Então, querido, se você for pegar cada palavra que foi dita, nós falaremos por muito tempo, porque de fato todas essas palavras, elas de fato você vai encontrar em batalha espiritual. Você vai encontrar nesse tema, você vai encontrar e vai encontrar de modo muito mais profundo. Você encontra sobre hierarquia de autoridade. Uma batalha sem hierarquia de autoridade, você pode perder, se você não souber reconhecer quem é. Quem são as pessoas que estão acima de você? Quem são as pessoas que estão abaixo de você? O que você precisa fazer com os de cima? O que você precisa fazer com aqueles que estão abaixo? E não estamos falando de valor, estamos falando de posição estratégica. Nós estamos falando em um conjunto para que a guerra seja vencida. Então poderíamos pensar em hierarquia, estratégias. E tem um livro que é A Arte da Guerra. Foi muito lido, não é cristão, mas foi muito lido porque foi um filósofo que se tornou general de um pelotão, de um comando, e aí ele vai mostrando quais são as estratégias que ele usava para ganhar, porque ele era um grupo pequeno, mas conquistou muitos. Então ele vai trazendo, e aí o pessoal usa muito na área da administração, na área do coach pessoal, é um livro muito usado. E ele vai falar de estratégia, exatamente também no reino de Deus existe estratégia. Se você for pensar, às vezes que houve guerra, houve batalhas na Bíblia, Deus em cada hora deu uma estratégia para o povo. Agora você vai rodar toda a muralha por 7 vezes, o outro, vocês não vão fazer nada, vão ficar quietinho. O outro, vocês vão levar um monte de luzeiro, de cântaro. Então, cada vez Deus usou uma estratégia para passar para o povo, para que eles ganhassem a guerra. Nós falamos também de soldados. Não existe guerra se você não pensar em soldado. Não existe guerra se você não pensar em um pelotão. Nós poderíamos falar sobre soldados também, sobre região geográfica. Quando a gente fala em batalha, a gente logo precisa pensar aonde nós vamos atacar. Que região que é essa que nós vamos atacar? Que campo é esse que nós vamos atacar? Nós poderíamos pensar em reconhecimento do inimigo. Eu preciso saber contra quem eu vou lutar. Eu preciso saber contra o que eu estou lutando. Por que eu estou lutando? Porque isso vai me dar uma clareza maior quando eu estiver na área de combate. Eu preciso saber disso. E você pode pensar também em motivação. Por que você iria para uma batalha? Por que você faria parte de uma batalha? Querido, se você for sem motivação, você já perde. Porque sem motivação, a gente não faz nada. A gente não sai de casa sem motivação. Eu saio sem motivação para ir trabalhar. Não sai não. Você sai porque você vai ganhar o seu salário. Se você não for, você não vai ter o seu salário. Então, não estamos falando de uma motivação que me anime nas coisas, mas uma motivação que me mova. Motivação é isso, eu me movo, eu saio do meu lugar para fazer alguma coisa. Então, no tema batalha espiritual, você vai encontrar muitos mitos na batalha espiritual. Por exemplo, se eu não souber o nome do demônio, eu não posso expulsar. Você vai encontrar alguns teóricos, algumas pessoas falando isso. Não é o que nós cremos. Não é o que nós cremos. Nós sabemos que vão existir, como já existiu, direções específicas de Deus. Mas se um demônio me aparecer, se alguma coisa me aparecer, eu não vou, não sei o nome dele, nem adianta, não vou expulsar não. Não existe isso. Na nossa crença, naquilo que nós entendemos, no nosso entendimento não existe. Você vai ver exageros na batalha espiritual. Queridos, eu já presenciei uma cena, por exemplo, e eu não estou falando, e eu vou chegar nisso, porque eu acredito que alguns movimentos, assim como o profeta Alexandre falou, são atos proféticos. Se é ato profético, ato dirigido por Deus. Então Deus mandou fazer isso. Fechou. É algo específico, usou aquilo, pá. Agora, eu já vi gente tomando como regra, por exemplo, não pode estar de braços cruzados para expulsar demônio. Eu já vi. Então, poderia ter
isso poderia ter acontecido em uma situação específica, por algum motivo, porque eu não preciso entender tudo, eu tenho que confiar em Deus. Se é a ordem dele, eu não preciso entender todas as coisas, mesmo porque a minha visão é micro, a dele é macro. Então eu nunca vou ter uma compreensão total daquilo que Deus está fazendo, mas eu tenho que confiar. Mas aí pode ter existido esse movimento, mas aí tornar aquilo regra, eu não posso fazer. Então você vai encontrar alguns exageros. Se você for no YouTube, querida, e quiser ver vídeos sobre batalha espiritual, nossa, tem muita coisa, mas você tem que saber filtrar, porque a batalha, seja a batalha espiritual, seja intercessão, vida devocional, nós somos guiados pela palavra de Deus. Amém. E pela direção do Espírito. E a direção do Espírito Santo nunca vai contradizer a palavra, o princípio da palavra, ele nunca vai contradizer. Então você tome cuidado quando for pensar nisso. Mas aí eu queria começar com um versículo que para mim é um versículo chave sobre batalha espiritual. Se você puder abrir comigo, Tiago 4, versículo 7. Para mim é chave esse versículo. Se nós entendemos esse versículo, acabou. No sentido que mesmo que eu não tenha compreensão detalhada de como a batalha espiritual funciona, se eu viver isso na minha vida, acabou. Eu estou 99% garantida na minha vitória. E não é minha vitória. Batalha espiritual é uma coisa muito maior que uma pessoa só. A batalha espiritual, todos nós estamos dentro dela. Tiago capítulo 4, versículo 17 diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Eu acho lindo esse texto, querido. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Eu vejo esse texto como um pano de fundo para tudo que nós vamos falar agora sobre batalha espiritual. Porque o que é submeter-se? E eu copiei algumas coisas aqui. Submeter-se é subordinar, acatar as ordens, de render-se aos desejos de outra pessoa, cumprir, depender. Querido, se você tiver esse movimento, esse ato com Deus, querido, você está muito bem. Você é um soldado 10. Porque se você se submeter a Deus, não existe assim, eu submeto esta área a Deus e esta não. Esquece, é submeter você, a sua vida ao Senhor. E se você submete, então quer dizer que você acata as ordens dele, quer dizer que você se rende à vontade dele, quer dizer que você cumpre os mandamentos dele, quer dizer que você depende dele. Se você tiver essas características, querido, você está muito bem, mesmo sem entender detalhadamente sobre a batalha espiritual. Mas aí sim, e depois, e é nessa sequência, eu me submeto a Deus, depois eu resisto ao diabo. Porque aí a Bíblia não manda eu atacar o diabo, manda eu resistir. Porque, queridos, uma coisa que é muito interessante é que quando Jesus conquistou para nós a salvação, ele conquistou a autoridade. Nós vamos ver um texto aqui, ele conquistou a autoridade, o governo, o poder. E ele entregou nas nossas mãos. Então essa terra não é do diabo, ela é nossa. Então quando nós vemos a Bíblia dizendo assim, o mundo jaz no maligno, o mundo jaz na maldade, as pessoas estão distantes de Deus, mas esta terra é nossa, foi dada a nós essa terra. Então resistir no sentido de nós irmos avançando e tomar aquilo que é nosso. Às vezes nós vemos, por exemplo, o MST, que ocupa uma terra, que a terra não é dele, e aí o juiz tem que fazer uma reintegração de posse. Quer dizer, aquela terra não é dele, mas tem outra pessoa ocupando. Mas o dono quer aquela terra novamente, porque é dele, pertence a ele. Então precisa fazer essa questão jurídica de reintegração. É isso que nós estamos fazendo, querido. A terra já é nossa. Esse Taubaté já é nosso. Mas nós precisamos tomar posse. Nós precisamos tomar de volta aquilo que o inimigo está ocupando, mas não é a área dele, é nossa. Mas nós precisamos ir submetidos totalmente a Deus. Porque uma pessoa submetida a Deus vai ter
a santidade de ouvir a voz de Deus e acolher aquilo que o Senhor diz e aí andar como Ele diz para nós andarmos. A submissão a Deus não pode ser de modo parcial, ela precisa ser de modo completo. E se é de modo completo, mas Karine, nós somos humanos, nós falhamos. Eu sempre digo que nós falhamos sim, mas a falha na vida do crente é acidente. Eu estava indo no percurso e a minha vontade, o meu desejo, a minha busca era o Senhor, mas dei uma escorregada. Levanta e anda de novo, mas é acidente. Eu não planejo aquilo, mas é um acidente. E a gente vai numa viagem, quando fura o pneu, eu pelo menos não faço isso, eu não paro a viagem. Eu tenho step, aí a gente vai e troca, e aí a gente volta a viajar novamente. Então, nós temos todos os requisitos necessários para entrarmos nessa batalha, se estivermos submetidos a Deus, submetidos à palavra do Senhor. Aí, para ser submetido à palavra do Senhor, eu preciso conhecer. Se eu não conheço a palavra do Senhor, por isso que a base toda foi falar sobre a vida devocional. Se eu não conheço a palavra do Senhor, querido, o inimigo vem e fala assim, mas Deus falou isso, eu não sei. A pessoa vem falar uma coisa. Quando eu era pequena, eu me converti, eu estava na 2ª série, eu tinha 8 anos, e uma colega minha veio falar, Lucimara, um beijo para ela. Ela veio falar para mim de Jesus e ela veio falar por Apocalipse. Ela falou assim, Karine, eu amo muito você, mas eu não quero que você morra no Apocalipse. Aí ela foi explicar Apocalipse para mim. Aí é demais, 8 anos. Imagina 2 meninas de 8 anos falando sobre Apocalipse. E ela falando que não morre, e que não sei o que, E foi uma conversão muito gostosa. Mas depois eu precisei aprender de Deus. Porque senão, qualquer um poderia chegar em mim e falar qualquer coisa. E naquele mesmo ano, uma menina falou assim, Karine, a Bíblia diz que do ano 1000 passarás, mas do 2000 não passarás. E eu acreditei naquilo, porque eu era criança. Mas eu cresci. E como alguém crescido e conhecedor da palavra de Deus, não na sua plenitude, eu sei que não é verdade. Então eu não sou pega por essa mentira. Então conhecer a palavra do Senhor é extremamente importante. E aí tem um versículo, se você puder abrir comigo, em Efésios capítulo 6, muito usado em batalha espiritual, muito usado mesmo, porque ele vai fazer... Ele vai expor essa questão de como guerra, como batalha mesmo na armadura. Você não vai encontrar esse termo, batalha espiritual, na Bíblia. Você vai encontrar a figura de batalha espiritual na Bíblia. E esse versículo, Efésios 6, capítulo 6, versículos 11 e 12 diz assim: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, esse versículo, todos que vão falar sobre batalha espiritual, falam sobre ele, principalmente por causa da armadura. E a gente poderia discorrer bastante sobre a armadura, mas por causa do tempo, a gente vai se deter mais sobre o quesito batalha espiritual mesmo. Então, aí eu coloquei algumas coisas que eu acredito que não é batalha espiritual. Então, antes de começar a dizer o que ela é, eu gosto de dizer o que ela não é. No nosso conceito, no nosso entendimento, e você tem toda a liberdade de pensar o contrário. Batalha espiritual não é contra pessoas, e sim contra o mundo das trevas. Pessoas más com ações contrárias a Deus têm por trás uma influência demoníaca. Então, querido, batalha espiritual não é contra pessoas. O seu chefe não é o diabo. O seu esposo não é o demônio. O seu filho não é um capeta. Não existe isso, porque não é contra pessoas. Se existem ações que essas pessoas estão tendo contrárias a Deus, elas estão sendo influenciadas pelos poderes do mal, estão sendo influenciadas por demônios, por movimentos satânicos, mas estão sendo influenciadas. Não devemos combater a pessoa, mas combater o que está de trás.
por detrás dela. E mais pra frente eu vou falar sobre armas que são fundamentais para nós usarmos na batalha espiritual. Então nós precisamos entender o que está por trás daquilo. Então já houve momentos, querido, que nós entramos, eu e o Alex, entramos em lugares seculares. Nós entramos em lugares e nós fomos extremamente maltratados, sem motivo algum. Querido, não, nós discernimos na hora que era espiritual. E o Alex começou a orar, porque eu que estava falando com a moça, o Alex começou a orar, mudou da água para o vinho, virou a chave. Ela começou a me atender super bem. Quer dizer que todas as vezes vai acontecer isso? Não sei, mas estou dizendo que nós precisamos discernir as coisas, para que a gente possa não só trazer bênção para as nossas vidas, porque lógico que nós queremos ser abençoados, queremos viver uma vida de paz, mas muito mais pelas pessoas. Gostei demais quando o Alexandre falou que uma das características de um intercessor é amor. Querido, se nós não amarmos as pessoas, nós vamos pensar em nós. Então, eu não quero ser tratada mal, eu não quero ser prejudicada, eu não quero perder. Querido, em nome de Jesus, tira o foco de você, vamos tirar o foco de nós mesmos e vamos. Eu quero aquela pessoa salva, eu quero aquela pessoa abençoada, eu quero que ela seja livre dessa coisa ruim que está seguindo ela. Precisamos desejar que as pessoas sejam livres, mesmo que isso nos custe o esforço da intercessão. Mas nós precisamos desejar isso porque estava no coração de Deus. Deus nos resgatou. Nós não merecíamos e fazíamos mal, mas Deus nos resgatou. Eu gostaria muito de ter nascido em um lar que os meus pais temessem a Deus. Gostaria muito, mas não foi possível. Mas ainda assim eu tiro uma lição, porque eu vejo como era a minha vida sem Jesus e como ela é agora. E aí eu percebo que diferença que Cristo faz na vida mesmo. E aí eu consigo saber que tem pessoas vivendo o que eu vivi. E eu não quero ver elas vivendo o que eu vivi. Eu quero elas transformadas e vivendo o que eu vivo hoje. Porque a presença do Espírito Santo me preenche por completo. Então eu preciso desejar isso para outra pessoa também. Mas ela me fez mal. Querido, quem fez mal foi o que está por trás dessa pessoa. Não é a pessoa. Eu sei que é difícil e eu mesmo já me peguei com raiva de pessoas. Com raiva mesmo. Mas depois aí põe a mão na cabeça e fala: Jesus, me transforma. Se eu ainda continuar sentindo raiva das pessoas, eu não entendi as coisas ainda. Porque eu preciso ter raiva assim, de pensar que elas podem nunca mais se encontrar com Jesus. E elas podem ficar sem ir para o lugar que eu e meus irmãos anseiam em ir. Então nós precisamos saber, batalha espiritual não é contra pessoas. Batalha espiritual não é passar a responsabilidade dos seus atos ou do ato de outras pessoas para demônios. Simplesmente entender que o mundo das trevas existe e está trabalhando continuamente contra a criação de Deus. E não é também achar assim, é tudo demônio. Mesmo que o demônio influencie, a escolha ainda é minha. Então o demônio pode me influenciar em qualquer área, mas a escolha de fazer ou não fazer é minha. A escolha de falar ou não falar é minha. Então existe sim toda a responsabilidade humana nisso, mas existe a influência de Satanás. Mas a escolha, ela vai definir o lugar para qual a pessoa vai. Mas eu preciso entender isso. Se ela não tivesse com influência, ela não estaria agindo talvez dessa forma. Mas a escolha não é, passar a responsabilidade do que acontece a demônios é imaturidade e é imprudente. Mas nós precisamos assumir a total responsabilidade das coisas sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Batalha espiritual não é demoniologia. Nem sei se existe essa palavra, mas eu coloquei. Não queremos ser especialistas no mundo das trevas, e sim conhecedores e praticantes da palavra de Deus. Então, querido, a nossa ideia de batalha espiritual não é você conhecer tudo sobre as trevas, que o diabo age assim, que o diabo faz isso, que o demônio tem tal nome, que o demônio fica em tal rua, em tal encruzilhada, que ele faz isso. Não é ser especialista nisso, é me aprofundar com Deus
E à medida com que eu me aprofundo em Deus, se eu precisar desse entendimento, Deus vai me enviar esse entendimento. Ó, Karine, quando você tiver que ir em tal rua, você para em tal avenida e você levanta suas mãos e ora nessa direção. Deus pode falar isso, mas eu não estou buscando conhecimento sobre isso. Eu estou buscando conhecimento de Deus. E Deus, que é todo poderoso, o Espírito Santo maravilhoso, que vai me revelar o que eu preciso saber ou não saber, para que eu possa agir, para que eu possa me mover. Então nós cremos dessa forma. Batalha espiritual não é para criança, feridos e despreparados. Todos nós estamos na batalha, mas nem todos batalharão no mesmo tempo. Precisamos guardar nossas crianças e nossos feridos e preparar os outros pelas verdades da palavra de Deus. Querido, criança não é para ir para a guerra. Então, nós temos que ter o cuidado de receber os novos e não fazê-los participantes de coisas que eles podem não ter compreensão naquele momento. Então, nós temos, por exemplo, o ministério profético. O ministério profético aqui na igreja tem 3 braços. É o de ofício, o de intercessão e o de libertação. Queridos, não é que a gente fica fazendo listinha para dizer, esse daqui tem essa característica, essa, ele pode. Não é isso, não. Mas pelo Espírito Santo, nós oramos, buscamos a Deus e entendemos que tem pessoas que não vão participar do ministério profético por causa de coisas que nós compartilhamos lá e que talvez eles não estejam preparados para ouvir. Não é todo mundo que é intercessor na libertação. Não é todo mundo que é intercessor na libertação. Na libertação é aqueles que Deus escolheu e nós, pela escolha de Deus, nós mais ou menos sabemos quais são as características que Deus tem usado numa libertação. Eu não posso colocar uma pessoa que não sabe ser discreta, que não sabe guardar as coisas. Não posso colocar, porque senão daqui a pouco tá toda a igreja sabendo, igual ele falou, intercede. No ministério profético, se você tiver recebido de Deus esse dom profético ou ministério profético, você vai fazer parte. Senão, você pode querer muito, mas não vai fazer bem para você. Às vezes, senta o ministério profético e a gente começa a compartilhar as coisas, é uma mais louca que a outra. Mas a gente fica à vontade, porque sabe que pode falar que não vai confundir ou trazer dúvida no coração de ninguém, porque todo mundo ali entende o palavreado e o que está sendo colocado. Então temos que ter cuidado com as nossas crianças. E as nossas crianças, eu estou dizendo dos novos, das pessoas que chegam. Eu não posso expor tudo a eles, querido. Eu preciso esperar que eles cresçam. Eu tenho que ir colocando igual faz com criança. Uma vez, obrigada, querido. Uma vez, com o psicólogo, o pai falou assim: que hora que eu falo sobre sexo com meu filho? E aí eu fui explicando para ele. Mas uma pessoa lá de fora já tem um discernimento de que existe um modo e um jeito de falar sobre esse tema com uma criança, porque sabe que não pode falar tudo que falaria para um adulto. É a mesma coisa na igreja. Nós temos que ter a noção de que não é tudo que nós podemos estar compartilhando com os novos. Então é uma máscara. Não é máscara, é cuidado. É cuidado. Pais que estão discutindo, brigando, não deveria fazer isso na frente dos filhos, expondo ele a uma coisa que ele não tem maturidade para assimilar, que ele não tem maturidade para entender. Olha, o papai e mamãe não é que odeia você, não. É a gente que não tá legal agora, mas daqui a pouco a gente vai ficar reservado, querido. Então a gente não pode expor nossas crianças espirituais a tudo. E também, se existem pessoas que foram feridas, nós temos que ter o discernimento, o cuidado de recolher elas e de colocar elas no lugar para que elas venham ser curadas. Nós não podemos permitir feridos na batalha. Se um ferido continuar na batalha, além da sua ferida poder aumentar, ele pode ser alvejado e ele pode morrer, porque ele não vai correr como nós corremos, ele não vai ter a agilidade que nós temos, os que estão bem, não vai ter agilidade. Precisamos separar ele e cuidar. Então, quando ele estiver pronto de novo, ele volta para a batalha, mas temos que ter esse cuidado. Agora, se no ambiente de igreja eu não puder reconhecer para os meus irmãos, olha, eu não estou bem, eu não estou legal, deixa eu ficar de ladinho um pouquinho.
que ele vai fazer? O que é isso? Tem que estar soldado é na batalha. Não, soldado bom é na batalha. Todo soldado ferido, ele volta. E volta não retrocedendo, volta para ser curado. Não é jogado no lixo, volta para ser curado. Depois de curado, ele volta novamente para a batalha. Então precisamos discernir isso. E não podemos colocar pessoas despreparadas. Pode ter super boa vontade, mas não foi treinado, como o Gabriel falou, não foi treinado, não é para entrar em batalha. Mas o que é batalha então, Karine? Nós vamos falar mais para frente. Mas não é para entrar numa batalha. Não é para entrar na linha de frente. Ele é para estar sendo treinado. E depois ele pode estar fazendo parte. E isso é porque nós somos melhores? Nós que devemos estar lá? Não. Pelo contrário. Eu preferia estar lá na salinha. Porque no campo de batalha você está suscetível a ser machucado, está suscetível sim, mas estamos nessa batalha porque o Senhor nos capacitou para estarmos, e os despreparados vão estar, mas com o tempo, depois de serem preparados. Batalha espiritual não é uma batalha de Deus contra o diabo, e sim uma batalha do diabo contra a criação de Deus. Não existe o diabo guerreando com Deus. Querido, se o diabo fosse guerrear com Deus, ele está na água. Pelo contrário, Jesus já o derrotou. Então não tem essa ideia de que o diabo está brigando com Deus. Não está. Mas ele tem a oportunidade de ferir a criação de Deus. Ele tem a oportunidade de machucar, de derrubar, de matar aqueles que são suas criaturas, aqueles que são filhos dele. Então por isso ele se volta contra nós. Não está contra Deus, mas contra nós. Lógico que pela motivação do ódio a Deus, mas é contra nós. Existe o reino de Deus e existe o mundo das trevas, e o reino de Deus precisa ser manifesto pelos filhos da luz. Na luz, as trevas se dissipam. Então, querido, muitas coisas nós estamos vivenciando, tanto na igreja como fora dela, tanto no ambiente igreja como fora dela, e, querido, precisamos pôr a mão na cabeça. Muitas coisas somos nós que deixamos de fazer. Nós que deixamos de orar, de buscar a Deus, de correr atrás. Então, fala-se muito, por exemplo, de alcançar o necessitado, e aí fica esperando o pastor fazer isso. Não é a igreja. Fica falando de políticos corruptos, e aí, tá? Quanto tempo você está orando por dia com relação ao governo da sua cidade? Então, nós precisamos assumir essa responsa. Nós precisamos entender que muitas coisas estão nas trevas porque os filhos da luz não se manifestaram. Porque é bíblico, queridos. Eu tenho que crer na Bíblia por completo. E a Bíblia diz que as trevas não têm vez com a luz. Se está tendo trevas, a luz não está se manifestando. E eu me coloco nisso. A luz não está manifestando. Então precisamos assumir essa responsa e entender onde a luz, as trevas vão se dissipar. E eu, às vezes, oro a Deus. É muito gostoso quando você começa a orar a palavra. Por isso que conhecer a palavra é muito legal. Eu começo a trazer a palavra. Falo, Senhor, o Senhor falou. É a tua palavra que diz que as trevas não têm poder contra a luz. Eu sou luz do Senhor nesse lugar. Em nome de Jesus, dissipa essas trevas, Senhor, para que o teu povo comece a enxergar essa luz. Nós precisamos orar, e é constantemente, querido, constantemente. Batalha espiritual não é um conjunto de técnicas. Não queremos criar doutrina ao falar sobre batalha espiritual, mas é trazer verdades da palavra para a luz. Queremos ações do Espírito Santo e não técnicas. E aí eu vou voltar naquilo que eu falei um pouquinho no começo. Então, batalha espiritual não é um conjunto de técnicas. Por exemplo, teve uma vez que Eliseu foi numa terra e as águas eram amargas, e aí ele mandou o povo pegar sal e tacar na água. Pronto. Então agora em todo lugar, toda cidade que eu for, se a água for amarga, eu vou tacar sal. Não é um conjunto de técnicas. Essa foi a revelação do Espírito para Eliseu.
Então precisamos buscar a revelação de Deus para situações que nós vamos interceder, para situações que nós queremos agir. Nós precisamos buscar a orientação de Deus, e pela orientação de Deus nós fazemos. Porque, querido, Jesus uma vez curou um cego cuspindo no olho, e outra vez ele só declarou. Então Jesus já saiu fora da regra, porque se fosse regra, então ele tinha que cuspir no olho de todo cego. Mas ele não fez isso, ele ouviu o Espírito, e de um ele fez e de outro ele fez de outro jeito. Discernimento. Teve vez que ele expulsou o demônio, falou: vai, sai. E aí o mudo e surdo começou a ouvir falar, e o outro que era mudo, ele colocou a mão e declarou cura. Então, querido, precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo para não agir de modo técnico, mas agir de modo inspirado pelo Espírito Santo, movido profeticamente. Precisamos de uma igreja profética. E quando nós falamos isso, uma igreja profética, estamos falando de uma igreja que é guiada pelo Espírito Santo, que tem a palavra de Deus como base, como fundamento, mas usa a voz do Espírito Santo para se guiar, que usa a voz do Espírito Santo para se mover. Amém? Batalha espiritual não é só para o ambiente igreja. E aí eu acho muito interessante, porque tem gente que faz essa dicotomia. Existe a vida secular e a vida no espírito. Queridos, somos um espírito que habita no corpo. Tudo deveria ser espiritual para nós. Ah, é verdade, mas aí fica muito forte, Karine. Fica muito forte, porque aí... E a novela que eu assisto? Não vou poder assistir mais. Demorou. Demorou, filha. Não era para você estar assistindo para muito tempo. Tá assistindo então? Mas, gente, sem julgamentos, mas falando sério, somos um espírito. Tudo para nós deveria ser espiritual. As nossas decisões do carro que a gente compra deveria ser espiritual. A decisão onde vamos morar, que casa vamos comprar, deveria ser espiritual e não oportunidade. Aquele lá é uma oportunidade legal. Não, mas é o que o Espírito quer para você? Querido, você nunca vai perder se ouvir a voz do Espírito Santo. Nunca você vai perder se ouvir a voz do Espírito Santo. Mesmo que aparentemente pareça. Aparentemente, eu, Alex, nós temos vivido a vida no Senhor, e confesso que nós já tivemos alguns recursos, e esse recurso Deus mandou dar. E eu pensava assim: Deus, e a minha casa? Nunca vai chegar? Eu queria guardar dinheiro para minha casa. Aí um dia Deus usou até o profeta Alexandre. Eu estava orando lá em casa, falando assim: puxa vida, Deus, eu queria a minha casa aqui, a casa de aluguel. Posso arrumar? Não posso. Posso pintar do meu jeito? Não posso. Eu queria a alvenaria. Não posso. Falando com Deus. Deus sabe que eu converso com ele assim. Falando: e aí? Nada, né, Deus? Não sei o que. Aí no outro dia, foi na segunda, na terça, aí no Tadeu: eu queria falar uma coisa pra vocês, tal. Falei assim: beleza, não sei se faz sentido pra vocês, mas Deus falou assim, que a sua casa, pastor, falou pra ele. Eu falei: ai, que bom que apontou pra ele. Eu falei: a sua casa, pastor, quem vai dar é Deus. E que é pra você lembrar da escolha que vocês dois fizeram lá atrás, de entregar tudo pra mim, e de que eu cuidaria de vocês. Falei: nossa. Então, eu poderia, se for pensar humanamente, estaria sendo extremamente insensata por não guardar nenhum dos meus recursos. Mas todos os meus recursos estão no reino de Deus. Você pode olhar a minha vida, eu não tenho nada a mais. Tudo recurso, tudo que foi posto no recurso de Deus. E eu sou feliz por isso. Então, eu confio que Deus vai cumprir essa palavra, porque é Ele que falou. Mas então precisamos estar dispostos a não dividir a nossa vida. Existe o espiritual e o secular. Tudo é espiritual. Se você é uma professora, querida, saiba que quando você estiver dando aula, você está ministrando sobre aquelas crianças. Se você é um médico, você está ministrando sobre os seus pacientes. Se você é
uma assistente administrativa, você está atendendo pessoas, ministrando sobre elas. Então eu preciso ter essa consciência de que eu não me separo, eu sou filha de Deus em todos os lugares que eu vou, e tudo eu preciso estar encarando de modo espiritual, porque é isso que eu sou. Amém? Batalha espiritual não é expulsão de demônio. Expulsão de demônio existe na batalha espiritual, mas ela não se resume a isso. E o que é então batalha espiritual? Eu tenho mais 10 minutos, né? Meu Deus! Tá, eu vou. E eu falei pra ele assim, vou usar 30 minutos, mas eu sempre falo isso, né? Desculpa. Batalha espiritual é real em um campo invisível. Por ser uma coisa invisível, muitos crentes têm deixado de perceber que ela existe. E aí eles vão perceber, às vezes, quando vem alguma coisa, algum impacto forte para a vida deles. Mas, querido, batalha espiritual está acontecendo o tempo inteiro. Enquanto o Alexandre estava ministrando aqui, tinha um morador de rua ali, e ele falando alto e tal, eu já comecei a orar. Falando, Senhor, em nome de Jesus, salva essa vida, mas não permita que ele venha atrapalhar o andamento da celebração, tirar a atenção do povo. É batalha o tempo todo, para que a nossa percepção, nossa atenção esteja no Senhor. Batalha espiritual é resistência contra os poderes do mal pela submissão a Deus. Se você não estiver submetido a Deus, esquece. E não adianta falar que você está submetido a Deus, ou que eu estou submetido a Deus, se eu não estou submetido a alguém. Se eu não estou submetida a alguém, eu não sou submisso a Deus. Isso é mentira. Sabe por que é mentira? Porque é bíblico. Os homens de Deus todos tinham, eles prestavam conta para alguém. Então esse negócio de que eu não sou submetido ao Rafael, mas sou submetido a Deus, esquece. Não é verdade, querido. O diabo está tentando te enganar para que você não tenha autoridade nesse campo. Porque se você não é submetido a alguém, e eu estou falando até mesmo às esposas, aos seus maridos, se você não é submetido a ele, querido, você não tem autoridade nesse campo. E aí você pode perder batalhas sérias. A batalha espiritual é viver as verdades da palavra de Deus, deixando todas as mentiras e sofismas. Viver as verdades, não a religiosidade, as verdades. A chave da batalha espiritual, Espírito Santo. Aleluia. Se existe alguma coisa que a gente pode fechar e dizer assim, então como é que eu entro para esse negócio, como é que eu faço? Submeta-se a Deus, resista ao diabo, e quem que vai te orientar em tudo? Como fazer, como se mover? Espírito Santo. E para isso eu preciso ter intimidade com Ele, eu preciso ouvir Ele, preciso desejar ser guiado por Ele. Se entrarmos em batalhas guiados pela nossa carne, pelas nossas emoções, seremos capturados e aprisionados pelo inimigo. Com certeza, nós vamos ser capturados. E aí eu coloquei aqui, como entrar numa batalha espiritual guiado pela emoção? Jesus sabia pelo que veio e foi em direção a essa missão. Jesus não foi dirigido pelas emoções dele, ele foi guiado pelo Espírito Santo. Porque se fosse pela emoção, lá quando ele estava no Getsemane, ele tinha rapado fora, porque doeu muito nele. Queridos, suou gotas de sangue. É um sofrimento extremo. Então, se ele fosse guiado pela emoção, ele tinha rapado fora. Mas ele não era guiado pela emoção. Como entrar em batalha espiritual com um coração que se ofende? Queridos, um coração que se ofende, um coração que vê o outro como inimigo, não tem como entrar em batalha espiritual. Eu não posso ver a Juliana como inimiga minha porque ela fez alguma coisa. Eu não posso enxergar a Nice como inimiga porque ela me falou alguma coisa. Eu não posso me ofender. Jesus não se ofendia, por isso ele tinha liberdade em transitar em qualquer lugar, porque ele sabia que não era com ele, mas existia potestades, principados, demônios tentando destruir aquilo que Deus criou. Então eu não posso ter um coração que se ofende. Olha o que Jesus disse, Jesus disse, aprendam de mim que sou manso e humilde. Que sou manso e humilde, ou seja, uma pessoa que não se ofende. Ele não achava que as coisas aconteciam por causa dele. Ele não se sentia magoado, rancoroso, ressentido com as situações. Como entrar em batalha com um coração orgulhoso? O próprio Jesus humilhou-se a si mesmo. Se você entrar na batalha orgulhoso, querido, você vai ser presa fácil para o inimigo. E ele não precisa nem apontar uma arma e atirar
atirar em você não. Ele consegue abraçar você e carregar você para o campo dele só no papo. Ele não precisa nem atirar em você para te matar não. Ele consegue te carregar, porque o orgulho nos cega. O orgulho nos faz achar que somos alguma coisa sozinhos. E a Bíblia nunca mostrou que somos alguma coisa sozinho. Nós precisamos do corpo. O corpo só funciona se ele estiver inteiro. O corpo só funciona. Minha mão não funciona sozinha do corpo. Ela só funciona porque está no corpo. Então precisamos... Mas o orgulhoso, a mão orgulhosa não quer ficar no corpo. A mão orgulhosa quer agir sozinha. A mão orgulhosa quer achar que só ela tem razão. Que só do jeito dela que deve se pensar. E isso é uma mentira que o inimigo tem conseguido colocar. Como entrar em batalha com o espírito independente. E aí é muito parecido com orgulhoso. Alguém que é independente, só ele ouve a voz do Espírito Santo. Só ele tem a direção. Só ele. E não, o corpo tem. Eu tenho uma parte, você tem outra, você tem outra, você tem outra. E no corpo nós vamos ser edificados. E isso começa do micro para o macro. Se você não viver Cristo, olha só, eu achei isso muito... Espírito Santo é lindo demais. Eu não vou dizer que fui eu que escrevi isso, foi o Espírito Santo que escreveu isso. E ele escreveu: se você não viver Cristo enquanto esposo, pai, líder, amigo, como você está querendo viver como guerreiro? Queridos, em Efésios 6, se você for ver antes... o apóstolo Paulo está falando dos deveres da esposa, do esposo, do pai, do filho, do chefe, do escravo. E depois ele diz: vistam-se da armadura de Deus e ficai firmes. Então, querido, se eu não for um pai de Deus, um líder de Deus, um amigo de Deus, uma esposa de Deus, guerreiro é o menos que eu vou ser. Não você, porque não tem como guerrearmos uma guerra sem vivermos aquilo que a palavra de Deus diz. Armas fundamentais na batalha, e só tem duas, tá? Duas armas que eu coloquei apenas para a gente discutir, para eu expor, somente duas. Primeira arma que eu vejo que é assim, fundamental, principalmente para esta época, para este fim dos tempos: discernimento espiritual. Discernimento espiritual é extremamente importante todo crente buscar para entrarmos nas batalhas. Porque o discernimento vai nos dar tudo aquilo que precisamos para saber nos mover. Discernimento, ele vai nos livrar do engano, porque o discernimento, ele distingue as coisas, ele separa o certo do errado, a verdade da mentira, o bem do mal. O discernimento faz isso, e nós precisamos nos mover com discernimento espiritual. E discernimento é você entender que aquilo que está acontecendo, de que ordem que é, de que origem que é, para que a gente possa e saiba como nos mover em nome de Jesus. O discernimento espiritual só é adquirido pela intimidade com o Espírito Santo. Segunda arma que eu coloquei: viver os princípios da palavra de Deus. Viver os princípios te protegerá contra as investidas do inimigo. Deus garantiu se mover na vida daqueles que vivem os princípios. Lembra do monte de bênção e maldição? Deus deixou bem claro: olha, se vocês fizerem isso, vocês vão ser abençoados. Mas se não fizerem, vai acontecer isso. E se você for olhar as bênçãos, são princípios. Princípios de boa administração, princípios de vida com Deus, de intimidade com Deus, são princípios. Então, se eu for viver os princípios de Deus, é uma arma que eu vou estar usando poderosíssima. Eu não sei como que chama as armas aí, mas pensa naquela mega ultra arma. É o discernimento espiritual e viver os princípios de Deus. Aí você pode dizer assim para mim: não dá para viver todos os princípios de Deus. Se você disser isso, eu vou dizer assim: então você está chamando Deus de mentiroso. Porque se Deus deixou na palavra dele, é porque é possível. E ele foi tão profundo que ele enviou Jesus para mostrar como é possível viver os princípios da palavra dele. Ele mandou Jesus e Jesus viveu. Então nós somos capazes de viver sim. E olha, temos o Espírito Santo de Deus. Como é que uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus não é capaz de viver o Espírito Santo? Não é capaz de ver os princípios de Deus? Não é possível. Quero finalizar com alguns textos.
versículos para a gente refletir sobre batalha espiritual. 2 minutos? Alex. Ô, amor, quem sou eu para dizer que você tem que parar, amor? Olha, eu vou só ler, tá? E vou falar rapidamente. Durante o reinado de Davi, houve fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que lhe disse: a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas, 2 Samuel 21:1. Querido, isso é uma história muito legal. Na época de Josué fez uma aliança com o povo, com os gibeonitas, fez uma aliança sem consultar Deus, mas Deus fez ele zelar pela palavra, pela aliança que ele fez. Deus fez ele cumprir isso. E quando chegou no reinado de Saul, Saul matou os gibeonitas, quebrando a aliança que Deus tinha falado para eles cumprirem. E aí sabe o que aconteceu? 3 anos, no reinado de Davi, houve 3 anos de fome. E aí quando o Davi foi consultar Deus, Deus falou assim: ó, vocês quebraram a aliança. Então, queridos, as alianças que fazemos são muito sérias, não são brincadeiras. Então saiba com quem você está andando, saiba com quem tem posto a mão na sua cabeça, saiba com quem você tem compartilhado as coisas, porque a aliança é algo muito sério para Deus, muito sério. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele confiou aos homens. A autoridade da terra está sobre as nossas vidas, querido. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade. Ore pelos seus governantes, interceda pelos seus governantes. Eles podem ser um bando de mané, queridos, mas nós não temos que ficar falando mal deles. A Bíblia não manda falar mal, a Bíblia manda orar. Então mas eu posso orar e falar mal? Não, a Bíblia não falou isso. Então, queridos, não tenta vencer e ganhar pessoas para o seu partido ou para as suas ideias falando mal dos outros. Vai orar, vai abençoar esses governantes em nome de Jesus, porque se eles forem abençoados, a gente vai ter paz. Pode ser o partido A ou o partido B. Se for Deus que colocar eles lá, fechou, filho, vou ter paz, acabou. E aí a gente vai poder viver muito melhor. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, e aí que ele do ide. Então, queridos, se foi dada autoridade para Jesus nos céus e na terra, querido, é desse lado que nós estamos. É todo o poder, não é parte. Então nós não precisamos entrar nas batalhas com medo. Eu já vi crente com medo, crente que não queria assumir ministério, não queria assumir serviço na igreja, porque o diabo poderia vir contra ele. Querido, o diabo vem todos os dias contra você, com ministério e sem ministério. A questão é só que ele está conseguindo fazer você acreditar que você não precisa servir ao corpo, que você não precisa fazer nada. Isso é uma mentira. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Concernente a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo, está em Coríntios. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Falta de perdão dá um campo abertíssimo para o inimigo, querido. Então, se você for uma pessoa, se nós formos pessoas que em vez de abençoar, amaldiçoam, que em vez de falar coisas boas, tem a boca maledicente, a gente não produz um ambiente de perdão, produz um ambiente de ódio, de raiva, produz um ambiente de competição. E um ambiente sem perdão dá vantagem para o inimigo. E aí a gente pode perder pessoas na batalha porque a gente deu vantagem para o inimigo. Então, em nome de Jesus, vamos produzir um ambiente que o perdão seja uma ferramenta usada constantemente.
Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. E aí algumas pessoas eu já vi falando assim: tem demônio que só sai se eu estiver orando muito, jejuando muito. Quando Jesus trouxe essa palavra, ele quis dizer assim, uma vida de consagração. Alguém que ora e jejua é uma pessoa que tem a vida dela consagrada. Então que você tenha a sua vida consagrada também. Querido, tudo que nós precisamos tem na palavra de Deus. E se nós seguimos a palavra de Deus, nós estamos muito bem na fita, querido, e não vamos perder batalha nenhuma. Em nome de Jesus, amém? Muito obrigado, perdão pelo tempo, que o Senhor os abençoe e possa fazê-los entender cada vez mais. Amém. Meu Deus! Gente, que palavra adrenalizada, né? Meu Deus! Irmãos, que nós estamos aqui porque 2 minutos, sabe? 2 minutos, mais 2 textos. Gol! Meu Deus! Eu estava sentado ali e falei assim: amor, quanto tempo você vai falar? Uns 30 minutos no máximo. O Alexandre atrapalhou que eu ia pregar. Gente, quantos foram edificados aqui? Amém. Nesse tempo? Meu Deus. Queria fazer um rápido apontamento e encerrar. Karine falou assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Meu Deus. Se você não entendeu nada, se eu não entendi nada aqui, ora do jeito que você conseguir, que o Espírito Santo corrige. Amém. Verdade. Mas ora, Verdade. busca, sabe? Na vida a gente vai reproduzindo uma coisa e coisa que a gente não gostava, a gente vai fazendo sempre, a gente vai começando a ter amor. Escute bem, obediência antecede a vontade, o desejo. Criança, quando a gente é criança quer ter disciplina? Não, mas ele aprende disciplina pela obediência. Sim. Então vejam bem, queridos, meu corpo não quer fazer exercício físico, mas eu ponho meu corpo no lugar dele, eu subjugo, daqui a pouco com a disciplina eu começo a ter gosto. Verdade. A oração é assim. A oração muitas vezes não começa com que desejo de orar, mas nós vamos matando a carne. Daqui a pouco nós vamos sentir: puxa, eu não orei hoje, que aquilo começa a fazer falta. Então eu não sei como orar. Ora sem saber, gente. Vai orar. Não sei o que falar. Então fala para Jesus que não sabe o que falar. Faz sentido o que eu estou dizendo? Não. Amém. Jesus, não sei o que falar com o senhor aqui. Então vamos ficar nós dois que sem. Não sei, Jesus. E o que acontece? O Espírito Santo já sabe que você não sabe orar e ele intercede. Ele orou errado, ele corrige. Bom negócio. Segunda coisa, e para finalizar, quando orar, entra no teu quarto. Foi o Alon que citou esse texto, não foi? Tranca a tua porta em secreto. Irmãos, trancar a porta fala de intimidade, é verdade ou não? Então, uma ilustração muito simples. Jesus é o marido e nós somos a noiva, a esposa. Não digo noiva porque noiva não tem intimidade com o noivo, mas nós somos a esposa. Então olha a ideia: entra no quarto, tranca a tua porta. O noivo, eu vou lá ter intimidade com o esposo, certo? E o esposo, ele vai pôr em mim a semente do Espírito. E eu vou gerar no Espírito a vontade do papai. Meu Deus. Faz sentido isso ou não? Agora, entenda bem. Vamos pensar em jovens solteiros, que fossem santos, não tivessem contaminados com a sensualidade desse mundo. Faria sentido nós darmos aula de educação sexual? Não, sim, educação. Nós não vamos deseducá-los. Vamos ensinar a educação. Então, na escola, as crianças não têm aula, os jovens, nós não poderíamos ter aula de anatomia, fisiologia, ensinar. Imagina que uma jovem, um jovem puro, eles fossem ensinados pelos seus pais sobre a vida sexual do casamento. Vocês vão casar, tem uma vida sexual. Faz sentido isso que eu estou falando? Não. Faz. Agora, quando o casal
que puro, imagina um casal puro, entrar no quarto, aquele monte de regra vai valer? Intimidade, irmãos, não é um conjunto de regras, é uma descoberta dos dois. Faz sentido ou não? Eles aprenderam sobre fisiologia, aprenderam sobre anatomia, sobre isso. Mas a intimidade vai ser uma coisa dos dois. Vai ter um tempo de vergonha, estou falando de um casal puro, tá bom? Vai ter um tempo de vergonha, vai ter um momento de pegar na mão, beijar na boca. E daí, irmãos, não precisa de alguém estar ensinando, precisa? Porque a intimidade flui. Querido, o seu tempo com Deus, você não tem que validar pelo do outro. Você precisa ter a sua intimidade com Deus. Então vai pro quarto, queridão, chapa o coco. Não sei o que falar. Fala para ele que não sabe o que falar. Uau! E o que você fez? Ah, ficou eu com Jesus meia hora lá, a gente não sabia o que falar um pro outro, mas a gente estava lá. Começa assim e vai que vai. Amém. Mas ora. Meu Deus. Amém? Amém. Você pega essa palavra assim, pega assim, ó, pega assim. Ó. Aleluia. Fala, peguei. Amém. Fique em pé, queridos. Parabéns ao Alexandre, ele que idealizou esse seminário, ele que pôs na agenda da igreja, pensou, depois discutiu com a Karina, com a Alon. E para falar a verdade, eu só estou dando minhas pescoçadas aqui, né? Eles que se organizaram todos demais. Graças a Deus, graças a Deus. Espírito Santo, o Senhor é lindo, o Senhor é demais. Obrigado pelo mover que o Senhor está fazendo, não só aqui, mas nós entendemos que nós fazemos parte de um mover global, de um movimento do Senhor sobre todas as nações, sobre a nação brasileira e sobre a nossa cidade, a nossa terra, sobre o local que o Senhor tem nos colocado. Senhor, então nos unimos a milhões de filhos do Senhor para manifestarmos o reino, para que sejamos manifestos e a glória de Cristo seja vista por todos. Que a nossa luz resplandeça, dissipando as trevas. Que mais do que entendimento de logística de batalha, que a gente queime no Espírito, de forma que as trevas não possam estar na presença daqueles que trazem a luz de Cristo. Que o teu nome seja glorificado em cada vida. Que cada palavra que foi ministrada aqui seja gravada em nosso coração como fogo marca, Senhor. E que ela produza frutos dignos de arrependimento. Leva-nos em paz para os nossos lares. Também te damos graças pelos teus filhos que se moveram na logística desse dia, preparando o lanche, recepcionando, limpando a igreja. Por tudo isso, Senhor. Toda a glória ao Senhor. E os irmãos recebam o louvor do Senhor também, o louvor desta casa. Muito obrigado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Esqueci alguma coisa? Obrigado, queridos. Ó. Amém.